Olá galera, estou passando aqui para deixar mais uma matéria para vocês aqui sobre a Lava Jato e sobre o Deltan Dallagnol, que ele conspirou contra o Brasil, né? Tem uma matéria aqui do jornal 247 que diz o seguinte: se fosse nos Estados Unidos, o Deltan pegaria prisão perpétua ou até pena de morte. Isso é muito sério, né? O jornalista Jefferson Miola ele escreve: se Deltan Dallagnol fosse funcionário público nos Estados Unidos e tivesse praticado lá os mesmos crimes de espionagem, entreguismo e traição que praticou aqui contra os interesses do Brasil, ele seria condenado por alta traição e já estaria confinado na prisão há muito tempo, escreve o colunista. Nos Estados Unidos, a pátria a qual ele serve e se subordina, Deltan Dallagnol poderia ser condenado à prisão perpétua por alta traição ou até mesmo ser condenado à pena de morte. No mínimo dos mínimos, pegaria muitos anos de cadeia. Na sequência de tweets sobre a Lava Jato e o governo dos Estados Unidos, a editora Agência Pública Natalina Viana mostra como Dallagnol negociava dinheiro em troca da cooperação ilegal com o FBI e agências de espionagem e inteligência dos Estados Unidos. Pelo menos desde o final de 2014 e início de 2015, sem citar os alertas anteriores sobre as jornadas antipolítica e anticorrupção de 2013. Veículos de mídia independente já manifestavam estranheza quanto aos reais propósitos da Lava Jato sob o pretexto de falso combate à corrupção. Dramaticamente, tais alertas não tiveram ressonância. Desde os primórdios da Lava Jato, ficou claro que Moro e Dallagnol atuavam como cônsules dos Estados Unidos no Brasil, realidade que passou despercebida pelo governo petista em 2019. O procurador do Departamento de Justiça, Daniel K., descreveu o relacionamento bom e forte que os gringos mantinham com a organização criminosa de Curitiba, como Gilmar Mendes hoje chama a Lava Jato, que por ele próprio ajudou a germinar. É preciso reconhecer que o governo Dilma falhou e não agiu a tempo para impedir a conspiração televisionada em tempo real pela Rede Globo, e a editora da Agência Pública explica isso quando cita a reação patética de José Eduardo Cardoso, então ministro da Justiça, que acreditou na versão do chefe da farmacinha, Rodrigo Janot, de que espiões estadunidenses se reuniam em Curitiba com a Lava Jato por alguma finalidade acadêmica. É uma indecência que, a despeito das abundantes evidências e provas, Dallagnol siga impune, fora da cadeia e ainda se desempenhando como procurador da Lava Jato. Se o Deltan Dallagnol fosse funcionário público nos Estados Unidos e tivesse praticado lá os mesmos crimes de espionagem, entreguismo e traição que praticou aqui contra os interesses do Brasil, ele seria condenado por alta traição e já estaria confinado na prisão há muito tempo. Uma prova de que se nos Estados Unidos fosse, se no Brasil fosse igual aos Estados Unidos, seguiria o exemplo de Edward Snowden. Edward Snowden foi um analista de sistemas e ex-administrador de sistema da CIA e ex-contratado da NSA, que tornou pública detalhes de vários programas que constituem o sistema de vigilância global da NSA americana. Esse Edward Snowden, se não me engano, 2013, 2015, até 2015, ele denunciou um grande esquema de espionagem dos Estados Unidos contra vários países, inclusive o Brasil, né? Então, lá nos Estados Unidos, isso é ato de traição. É um crime de lesa pátria. Está previsto na Constituição brasileira também esse crime, né, que não estão levando a rigor da lei. Então, Edward Snowden, ele denunciou. Lógico que ele fez uma coisa boa. Denunciou. Aí ele foi perseguido pelos Estados Unidos, né? E se ele botar o pé nos Estados Unidos, ele é preso, julgado, condenado à prisão perpétua ou até pena de morte. Então ele pediu asilo na Rússia, primeiro na Alemanha e segundo na Rússia. Na Rússia ele conseguiu asilo político e ele é um cidadão russo agora. No caso tem duas nacionalidades, americano e russo. Ele conseguiu asilo na Rússia e como um asilo político
alegando perseguição política. Lógico que a Rússia aceitou por ser inimiga há muito tempo dos Estados Unidos, né? Desde a Guerra Fria. Então, assim, voltando ao assunto de Dallagnol. Se fosse no Brasil, Dallagnol fez um crime muito menor que o de Edward Snowden, que Dallagnol quebrou a indústria bélica do Brasil, quebrou a indústria de construção civil, né? Entregou de bandeja o pré-sal para os Estados Unidos e destruiu um governo que até então foi provado que Dilma não cometeu crime de responsabilidade fiscal. Ou seja, as pedaladas fiscais foi inocentada pelos ministros do Tribunal de Contas da União. Então, quer dizer, o que Dallagnol fez 10 vezes pior do que o de Edward Snowden. E ele tá aí, não pode botar pelos Estados Unidos. A mesma coisa Dallagnol. Só que no Brasil, como é um país de bananas, o cara continua sendo procurador da Lava Jato, chefe da Lava Jato em Curitiba. É realmente uma vergonha para o Brasil. Vou ficando por aqui, galera. Um abraço para vocês. Depois eu volto com mais notícia. Um abraço. Tchau, tchau.